aqui. Tranquilo, vamos lá. Legal, Paulo, sou Natasha, trabalho aqui com a Elinho aqui na Que Carreira, tá? E nós temos uma metodologia diferente que a gente ajuda estudantes em fase pré-vestibular a encontrar a profissão certa, né? Então, o Amaury, ele é um estudante de ensino médio e ele, desde pequenininho, ele adora Lego, adora essa questão de pensar, né, e criar coisas novas, né, Amaury? A mãe dele deu, desde que ele tinha 3 aninhos já, né? Já montou um robozinho, ele é super fuçado, assim, e gosta muito de exatas, né? E aqui no nosso processo, a área de engenharia, assim, deu em alta intensidade. Ele é muito racional, muito lógico, muito bom realmente em exatas. E engenharia mecânica é uma das áreas que ele mais se interessa. Só que ele não sabe como que é a faculdade, o que você aprende e como que é o mercado de trabalho e quais são as áreas que você está apto a atuar com essa formação. Você pode contar um pouco para a gente, Paulo? Claro, tranquilo. Tu tá em qual ano de estudo, Amari? No segundo ano. Segundo ano? Ah, legal, cara. E tu sempre se identificou, assim, com essa área das exatas? Ou começou recentemente, agora no segundo ano? Não, eu não gosto muito de exatas, mas eu sempre gostei de máquina, eu sempre desmontava meus patinetes para mexer, montava Lego, desmontava um monte de máquina aqui em casa. Não, perfeito. Eu acho muito legal essa metodologia de vocês, porque é bom, né, pro aluno do ensino médio ter um contato com alguém que já está formado, né? Porque é alguém que já está lá aonde ele ainda vai chegar, né? Então é bem interessante, porque daí o aluno consegue se visualizar exercendo essa profissão antes de começar, né? Então, de repente, tu faz todo o processo, passa num vestibular, começa a exercer algumas cadeiras para depois identificar que não era aquilo que tu queria, né? Exatamente. Tu consegue, assim, minimizar o risco. Nada impede de você começar e, de repente, trocar, mas assim, pelo menos, você consegue minimizar, né? O risco de errar na escolha, né? Muito legal essa metodologia. Com certeza. Parabéns por a iniciativa. Obrigada. Vale. E, então vamos lá, né? O mercado. Vamos falar um pouquinho da faculdade de engenharia. É uma faculdade assim, ó, que no início eles vão te dar muito conteúdo de exatas, ou seja, cálculo, física, química. Então vai ter bastante matéria assim, bastante pesada assim no início, que é tipo uma prova de resistência para o engenheiro, praticamente. Ali que a gente descobre se tu realmente vai ser engenheiro, se tu vai... É muito pesada a matemática e a física, assim, é realmente... Isso, mas o que acontece, né? É exatamente... Qual que é o conceito de tu trabalhar tanto cálculo na faculdade? É para você usar os cálculos depois de formado? Também, mas o principal nesse início é fazer com que você treine o seu raciocínio lógico, ou seja, a sua capacidade de resolver o problema. Ou seja, por que o engenheiro é pago? Por que o engenheiro mecânico é pago? Ou qualquer outro engenheiro? Pela quantidade de problema que ele resolve. Quanto mais rápido ele resolve o problema, melhor ele vai ser pago. Ou não só problema resolver, ou um processo que ele consegue melhorar dentro de uma indústria e faz com que o empresário ganhe mais dinheiro em função disso, o engenheiro vai ser reconhecido por isso também e vai ser remunerado por isso. Então, por isso que eles dão muito cálculo, para você ter essa capacidade de resolver problemas. Ou seja, vai vir tudo embolado lá, você vai ter que montar essa solução e apresentar. Então, por isso que no início eles fazem esse tipo de treinamento passando com bastante cálculo, tá? Então, por isso que eu te perguntei, você dá bem com exatas, mas também não é problema. Ah, não gosto muito de exato, tu ainda assim pode se formar engenheiro. Vai passar um pouco mais de trabalho, mas tu ainda assim pode se formar engenheiro. Eu fui do meu ensino médio direto para a faculdade. Eu não passei por um técnico antes, né?
Então, eu basicamente pulei do médio para a faculdade e apanhei por isso. Ou seja, precisei fazer bastante monitoria lá na faculdade, precisei estudar bastante fora dos meus horários de trabalho, ou seja, de noite, para realmente conseguir entender bem essa questão de desenvolvimento de cálculos e poder passar nas cadeiras. Por causa que eu não podia rodar, por causa que eu estava investindo meu tempo lá em um dinheiro que eu nem tinha, né? Então, eu simplesmente descartei a hipótese de rodar e sempre fui estudando muito para conseguir passar por isso. A faculdade de engenharia não é difícil de entrar. Muitos dizem que é difícil de sair. Mas é gratificante, tá? Eu hoje, se eu pudesse voltar no tempo e escolher uma outra profissão, eu escolheria engenharia mecânica. Eu sou realizado profissionalmente hoje, tá? Tem muitos colegas meus que não. E falar, se pudesse voltar, mas o que acontece? Talvez eles não estão vendo as oportunidades que eu enxergo. Então, é muito mais fácil tu acabar culpando a política, o Brasil que não dá certo, culpar todo o meio externo, do que tu ver o teu próprio eu, né? O que eu não estou fazendo errado que não estou sendo aceito, né? Então, é muito questão de visualização. Acho que a gente pode ser muito bem sucedido em qualquer área de atuação, qualquer área de graduação que tu escolher, e tem muitas oportunidades. Só que basta você encontrar essa oportunidade. E se tu não encontrar, e se nenhuma empresa te contratar, tu pode montar a tua própria empresa. Não é difícil, porque o engenheiro, ele é um profissional liberal. Ele já está pronto para atuar. Tu já pode prestar o teu serviço para diversas empresas. Basta tu estar graduado e ter o registro no teu conselho de classe, ou seja, o CREA, que é o que fiscaliza a nossa profissão de engenheiro. Então, você pode prestar serviço para várias empresas. Isso é um conteúdo até que eu ensino hoje no meu Instagram. Por causa que eu vejo, assim, alguns engenheiros, pô, mas a engenharia está difícil agora, antes estava faltando engenheiros, agora eu me formei e não consigo minhas oportunidades. Daí eu já falo, não, peraí, vamos ver um outro olhar, né? Por que tu está focando tanto em encontrar aquela grande empresa? Porque tu já não começa a prestar o teu serviço de uma forma autônoma. A tua profissão, o CREA, te permite fazer isso. Por que tu já não começa a fazer? Pode ganhar muito mais do que 10 mil reais por mês prestando serviço de uma forma assim, autônoma, tendo a liberdade de tempo, ou seja, tu pode trabalhar quando tu quiser, porque você que é seu próprio chefe, tu pode trabalhar para várias empresas, não existe rotina na sua vida, né? Então, isso são alguns insights que eu acabo mostrando para alguns engenheiros ou até alunos que já estão lá na faculdade de engenharia, que acabam vindo no meu Instagram perguntando como é que é essa área de atuação, e eu mostro essa outra possibilidade que dificilmente tu vai ver hoje nas faculdades. As faculdades não abordam muito ainda essa parte do empreendedorismo, mas é uma opção, tá? Mas ainda assim, não descarta de você querer trabalhar para uma empresa. Eu até recomendo que no início tu comece a procurar trabalhar com uma empresa para, de fato, começar a aprender a trabalhar, né? Sim. Aí, então, de fato, conseguir aprender dentro de uma grande indústria, nem que não seja como engenheiro, que a grande maioria dos engenheiros ficam bravos, pô, me formei e não fui contratado como engenheiro. Mas você tem que usar aquela oportunidade como um trampolim para que você aprenda esse conhecimento, e se não der certo nessa empresa, talvez na outra empresa lá, ela vai querer te contratar. E se não der certo na outra empresa lá, tu usa esse conhecimento que tu aprendeu e vai prestar teu serviço de forma autônoma, né? Então, hoje, as possibilidades na engenharia mecânica, elas são inúmeras, tá? Confesso que o mercado, ele é um pouco competitivo, sim, para você pegar um cargo de engenheiro já de cara quando tu se formar. Vai encontrar vários requisitos. Vai ter outros alunos lá, recém-formados, querendo também essa vaga. E daí a empresa vai fazer algum tipo de filtro, como, por exemplo, inglês. Inglês pega bem para engenheiro, né? É um requisito necessário. Pergunta se tu tem algum tipo de experiência, tem alguma formação técnica. Por isso que uma das grandes vantagens não, uma das grandes dicas é procurar já tentar estágio já no início da faculdade, para começar a se inserir e começar a ter pelo menos um pouco de experiência. Coisa que eu não fiz. Por isso que eu acabei tendo tanta dificuldade quando me formei e tive que criar a minha própria oportunidade, né? Ô, Paulo, só para esclarecer para o Amaury,
entre as 3 faculdades que ele está interessado, né, as 3 engenharias, os primeiros anos são basicamente iguais, né? Matemática aplicada, cálculo. O que diferencia, assim, elas? Como que seria, assim, as próximas matérias, assim, da faculdade de mecânica? O que ele vai estudar? Eu até comecei pela engenharia química, né? Olha só. Então, eu fiquei 1 ano na engenharia química e eu troquei para mecânica depois deste 1 ano e aproveitei todas as cadeiras. Uhum. Exatamente por isso, porque as cadeiras, elas são bem similares, para não dizer igual, pelo menos na mecânica, na química e na elétrica. Uhum. Então, as cadeiras que tu vai encontrar ali é aquelas, é cálculo, é física, é química, é desenho. Então, são as principais cadeiras, assim, básicas da engenharia, né? Uhum. E depois você vai para você tem um pouquinho mais de prática ou ainda continua bem teórico, assim, na faculdade? Não, depois ali quando tu começa mais ou menos a parte do 3º ano, já começa aí já para uma área mais específica, né? Já começa a ficar só cadeiras da mecânica, como, por exemplo, usinagem, SolidWorks, que é um software que tu utiliza para fazer os desenhos e simulações, que é já a parte de resistência dos materiais, a parte de conhecer a propriedade do material mecânico, né? Uhum. Então já começa ficando um pouquinho mais específico. E daí tem aulas práticas, assim, dentro da faculdade, se é uma faculdade presencial. Tem sim, tu vai lá nas máquinas de usinagem, tu vai operar uma máquina de usinagem também, tu vai fazer a programação dela. Então, tu vai usar o software da faculdade para fazer os desenhos, fazer as simulações. Então, tem sim alguma parte prática na Faculdade de Engenharia Mecânica. Legal, tem parte de programação também? Não sabia. Tem. A parte de programação ela é até uma das cadeiras básicas. Então, já no início, tu já aprende ali linguagens de programação. Já. Que legal. Nossa, também achei interessante. E o que faz o engenheiro mecânico? Ele cria equipamentos, máquinas, é isso? Ou são outras coisas? Isso aí é uma boa dúvida, né? Por causa que tem gente que acha que engenheiro mecânico é só arrumar carro. Eu sou engenheiro mecânico e não sei arrumar carro, né? Você sabe que eu tive sempre a impressão, né, de que engenheiro mecânico mexia com motor. Uhum. Para mim era isso, assim, engenheiro mecânico vai mexer com o motor de alguma coisa. Então, é o motor de uma máquina, o motor de um carro, o motor de uma moto, então não é isso. Na verdade é também, né? Também é. Uhum. Tá? Mas não é só isso. Uhum. Então, o engenheiro mecânico, ele pode fazer projeto, como tu falou, Natasha, ele pode fazer perícias, ou seja, ele pode dar uma assistência para o juiz que está com um problema lá num processo entre as partes e o problema foi um acidente de carro ou foi um acidente numa máquina e precisa saber se o problema realmente foi da máquina, que a empresa não fez a segurança da máquina, ou se o erro foi do operador que foi negligente. O juiz não tem conhecimento da máquina. Quem é um expert é o engenheiro mecânico. Então, você pode prestar o seu serviço de forma de perícia para o juiz. E você vai ser nomeado e vai fazer essa perícia. Então, é um trabalho que você pode estar fazendo também. Você também pode trabalhar com inspeções e laudos técnicos. Ou seja, essa empresa, ela precisa manter as inspeções em dia daquela máquina de acordo com uma norma. Existe, por exemplo, a norma número 12, norma regulamentadora, NR12, que cuida das seguranças da máquina. Toda empresa precisa ter isso. O Ministério do Trabalho pede que tenha, porque o Ministério do Trabalho não quer que o operador se acidente, porque se ele se acidentar, vai ter que ir para o INSS, é custo para o Estado. Então, existe o Ministério do Trabalho fiscaliza as empresas, e daí, se a norma não está conforme, se a máquina não está conforme a norma, as empresas são notificadas. E quem disse se a máquina está dentro do padrão ou não é o engenheiro mecânico. Então, ela contrata um engenheiro mecânico para botar essa máquina no padrão. Então, você pode ir lá e verificar. Essa máquina aqui, de acordo com a norma, falta botar duplo acionamento e você vai acionando assim. Então, você pode trabalhar com máquinas de empresas, você pode trabalhar com ponte rolante, que é aquelas movimentações horizontais no teto lá para carregar peso, com guindastes. Você pode trabalhar com a parte de climatização, ar-condicionado, você pode trabalhar com elevador, você pode trabalhar com sistema de combate a incêndio, com os hidrantes, você pode trabalhar
com essa parte de judicial, que eu também já falei. Você pode até... o dentista pode ser o teu cliente, engenheiro mecânico, acredita? Não é só tu que vai ser cliente do dentista. O dentista pode ser teu cliente, porque ele tem um consultório. E a vigilância sanitária pede um laudo dos aparelhos de climatização que estejam com a manutenção em dia. E o engenheiro mecânico pode dar esse laudo, comprovando que está higienizado aquele aparelho. E eles também têm uma autoclave para manter os aparelhos ali esterilizados. Esse aí também precisa ter um laudo para vigilância sanitária e quem fornece é um engenheiro mecânico. Então, o leque para a engenharia é gigantesco. Tudo, de alguma forma, envolve a engenharia mecânica. Esse mouse de plástico envolve a engenharia mecânica, mesmo sem ter mecânica aqui. Mas, em algum momento, no seu processo de fabricação, precisou de uma máquina para fazer ele. Então, envolveu a mecânica de uma certa forma. Nossa, é muito amplo, que legal. E aí você pode trabalhar com qualquer coisa, desde eletrodoméstico, avião, máquina de computador, qualquer coisa. Ô, Nath, só para não perder o gancho. Quando você fala dessa parte de perito, é concurso? Ou você pode ser um autônomo que não precisa ser concursado, então? Não. Isso que é o mais legal, sabe? Você não precisa ficar engessado. Você pode trabalhar com uma empresa e ainda assim trabalhar como perito em paralelo. Isso que eu ia falar. Em paralelo, trabalhar como autônomo. Legal. Olha quanta fonte de renda você pode ter. Né? Então, é exatamente isso. Você só precisa fazer seu cadastro lá no TJ e ficar à disposição, para o juiz saber que você está lá. Porque ele precisa procurar no sistema. Deixa eu ver quem está no sistema aqui. Encontrei aqui o Almori. O Almori disse que ele trabalha com veículos. Tô com um problema aqui que estão querendo processar a oficina mecânica dizendo que ela estragou o motor do carro. Vamos chamar o Almori aqui para ele fazer um laudo imparcial aqui para nós. E daí ele vai lá e aciona. Legal, hein? Mauri, tem alguma pergunta, por enquanto? Eu tenho, peraí. Eu queria saber se tem que ser bom em matemática, do salário e como que é o dia a dia. Tá. Vamos lá. Matemática, você vai precisar, sim, ser persistente, tá? Se você não é bom em matemática, você vai ter que ser persistente para se formar engenheiro, porque você vai ter que passar nas provas. Se você não passar, você não vai passar nas cadeiras, né? Então, se tu for bom em matemática, vai ser mais fácil, né? Porque você não vai ser um peso estudar aquilo para ti. Agora, se você não for bom em matemática, você vai precisar ter mais esforço ainda para realmente passar nessas cadeiras. Mas aí você vai ter que avaliar, será que realmente quer a engenharia que você quer? Né? Você tem que fazer essa análise, porque vai ter, sim, bastante cálculo. Mas e para criar uma máquina, assim, precisa usar muita matemática? Não, cara. A não ser que for trabalhar em projetos. Mas se for trabalhar com inspeções e perícia, não vai precisar. Eu praticamente não faço cálculo no meu trabalho, porque eu sou especialista em laudos técnicos e perícias. E quando aparece projeto, eu terceirizo para outro engenheiro. E ainda ganho em cima dele. Em relação a essa parte matemática, Paulo, eu preciso confessar uma coisa aqui, que eu tentei fazer engenharia civil. E, assim, eu sou bem de humanas. Bem de humanas. E no segundo semestre, eu abandonei a faculdade. Porque, realmente, para quem não tem pelo menos uma pequena facilidade em matemática, é o fim do mundo. É uma coisa meio de maluco, assim. Eu lembro de eu estar sentado na cadeira e falei, eu vou embora, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, eu estudava o dia inteiro para tirar 5. E, assim, estudava mesmo, o dia inteiro. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui, deixa quieto, vou derrubar um prédio desse jeito, sabe? Então, acho que... Mas, sinceramente, hoje tem tanto software, tem planilhas desenvolvidas de Excel, né? Então, hoje, basicamente, tu precisa saber o que alimentar de informação, que eles acabam calculando tudo, né? Então, dificilmente tu vai precisar calcular alguma coisa à mão, você precisa ter uma noção. tem uma base. O software vai te dar um resultado. Esse resultado está coerente? Você precisa ter essa percepção de análise, né? Para realmente constatar e verificar. Pô, de repente eu alimentei algo errado nesse software aqui. Porque não faz sentido, tá grotesco essa informação que ele está me dando de resultado. Sim. Tem que ter essa percepção aí, né? É. Parte de salário, né? Vamos falar da parte importante. Olha, eu fui ganhar o piso salarial da categoria dos engenheiros somente depois que eu comecei a empreender, cara.
Pode ser uma dura realidade, pode ser que tu não queira escutar isso, mas eu preciso ser transparente aqui. O que aconteceu? O piso salarial, ele é 6 vezes o salário mínimo, para quem trabalha 6 horas por dia, tá? E ele também pode ser 8 vezes o salário mínimo para quem trabalha 8 horas por dia. Então, dá em torno de uns 8 mil e pouco. Isso aí que estabelece a nossa categoria. Então, se tu for contratado por uma empresa como engenheiro na carteira, eles vão te pagar isso aí. Tá? Pode ser que eles te paguem mais, mas eles não podem te pagar menos. Qual que é a estratégia do mercado e que muito é feito? Contrata um engenheiro mecânico como um analista, como um supervisor. E daí eles acabam te pagando menos. Tá? O que foi que aconteceu comigo? Eu peguei como supervisor, ganhava 4 mil por mês. Tá? Aí hoje, que eu estou trabalhando para várias empresas, hoje eu ganho muito mais do que o piso salarial. Então, mas tem colegas meus que hoje estão atuando como engenheiros e ganham sim o piso porque eles foram contratados como engenheiro na carteira. Mas saiba que realmente precisa se destacar dentro de uma empresa para chegar a esse ponto de ser contratado como engenheiro na carteira. Você precisa ter um diferencial, vai precisar ter inglês, não basta mais somente ter a graduação para chegar nesses cargos altos dentro de uma empresa. Uhum. É bom saber disso, é importante mesmo, né, que a gente fale sobre. Por mais que engenharia é um curso muito bom, muito respeitado e tudo mais, mas o mercado não paga como deveria, né? Isso é uma realidade mesmo. Tem que ser transparente aqui, né? Por causa que o Mauri vai entrar, vai começar agora, ele precisa saber, né, o que tem do outro lado, né? Porque não adianta ele saber depois, sendo que ele está aqui agora para ter essa informação, né? Uhum, eu até recomendo, Mauri, se tu tem o Instagram, me segue lá, cara, que eu mostro seguido o meu dia a dia. Que nem hoje eu estava aqui fazendo um trabalho de sistema contra incêndio. Peguei e falei, olha, pessoal, estou aqui fazendo um trabalho de sistema contra incêndio, tal. Amanhã eu vou estar lá numa caldeira fazendo uma inspeção, uma caldeira dentro de um hospital, né? Então, com isso já começa a perceber, pô, isso aqui é uma coisa legal, nem sabia que engenheiro podia fazer. Me identifiquei com isso aqui, talvez eu queria saber. Me manda um direct, Paulo, como é que funciona isso? Isso aqui é assim, assado, é tal norma. Já te larga a norma, já para te aprender a ler norma. Porque que engenheiro passa mais lendo normas técnicas do que calculando depois de formado. Então você tem que ler muito, né? Tem que saber ler, porque tu precisa ter uma referência para calçar o teu trabalho, o teu projeto, o teu laudo. Não tem que sair da tua cabeça, tem que sair dentro de uma norma técnica para que você calce isso e você esteja protegido judicialmente se vir acontecer algum acidente. Tu vai dizer, olha, eu segui tal NBR. Então, o problema foi a NBR. Quem fez a NBR é o culpado, porque eu segui a NBR. Entendi. A Mauri quer perguntar mais alguma coisa? E do dia a dia? Como é que funciona, assim, o seu trabalho numa indústria? Vamos pensar numa fábrica, né? Que, por exemplo, o dia a dia na indústria, eu nunca trabalhei como engenheiro dentro de uma indústria. Eu trabalhei como um supervisor. Então, eu fazia gestão de pessoas lá dentro. Era bem dinâmico. Só que gestão não vai agregar muito a pergunta que ele está querendo de visualizar como é um engenheiro dentro da indústria. Eu posso dizer como é um engenheiro empreendendo aqui fora, né? Trabalhando de uma forma autônoma. Então, essa parte eu vou ficar te devendo. Eu não vou conseguir te responder como é o trabalho dentro de uma indústria. Mas, o que eu posso te dizer, tá? Pelo que eu vi, outros engenheiros já atuando quando eu era supervisor. Tá? Eles ficam lá analisando se os inspetores estão fazendo as inspeções corretas, eles ficam calculando, aí eles calculam através de software para ver se aquele equipamento que foi medido a espessura lá do aço, se aquela espessura ainda é o suficiente, botando ali informações no software e comparando isso, se aguenta, se não aguenta. Basicamente, o engenheiro dentro de uma empresa, ele tem que saber se o processo está indo bem, se tem como melhorar algo, se ele pode reduzir custos de alguma forma, se a estrutura aguenta ou se não aguenta. Basicamente, é toda essa parte técnica que o engenheiro tem que fazer dentro de uma empresa. Né? Uhum. Legal. E uma coisa que eu queria também perguntar, Paulo, que eu estava olhando o seu Instagram, eu achei
bem massa mesmo o teu Instagram, assim, tipo, é bem informativo, você vai passando realmente as informações ali. Você acha que daqui para frente, você acha que é importante, assim, que ele se posicione na rede social? Às vezes, não sei se ele vai fazer a engenharia mecânica ou civil, mas você acha que seria legal, assim, ele, como um estudante, já fazer talvez um perfil ali de estudante, já como um estudante de engenharia, e postando alguma coisa? O que você acha sobre isso? Excelente pergunta, cara, excelente pergunta, porque a gente está vivendo, assim, uma revolução, né, cara? Então, estamos numa transição, assim, muito, muito interessante viver isso aí. E realmente, cara, se tu não tá no digital hoje, dificilmente tu vai acabar alavancando, porque as pessoas precisam te conhecer. Antes dela comprar o teu serviço, ela compra quem você é. Ou seja, você tem que passar uma boa imagem, você tem que mostrar que você tem autoridade do assunto. Então, quais são as principais qualidades de um engenheiro? Ele tem que ser ético, ele tem que ter respeito com o seu cliente, ele tem que ter muita transparência, tá? Então, você tendo esses valores, a pessoa basicamente ela vai querer comprar de você, porque ela já comprou quem você é. Então, ela sabendo que você é ético, você vai fazer as coisas corretas. Ela sabendo que você é transparente, ela sabe que tu não vai esconder nada dela. Então, é basicamente o que a gente quer achar num médico, que a gente quer achar num advogado. Então, antes da gente saber o serviço que ela faz, a gente quer saber quem que ela é fora da profissão, né? Então, passar essa imagem é importante. E o Instagram, ele é uma vitrine de loja, cara. Ele é uma vitrine de loja. Então, tudo que você botar lá, as empresas vão procurar pelo Instagram. As empresas hoje usam as redes sociais das pessoas até para avaliar elas, como elas são profissionalmente. Hoje, eu recebo propostas de emprego para carteira assinada como engenheiro que eu não ganhava antes, por causa que eu comecei a me posicionar. Só que agora que eu ganho muito mais do que como eu vou ganhar como CLT, eu não aceito mais. Só que antes não vinha essas propostas, mas agora vem, né? Então é muito importante você estar se posicionando assim na internet e cuidar do que você coloca lá. Ah, legal, legal. E assim, o que você acha que seria um perfil legal para uma pessoa ser engenheiro, assim, hoje em dia? Você acha que a parte de comunicação é importante? O que você, assim, umas skills, assim, que você acha que seria legal de um estudante de engenharia? Além do cálculo, né? Além de se dar um pouco bem, assim, com análise de dados, essas coisas. Ser bom tecnicamente. Não, sem dúvida, a comunicação ela é muito importante, tá? O engenheiro, ele tem uma certa dificuldade de falar, tá? Isso aí foi algo que eu acabei desenvolvendo, não é uma habilidade minha, mas eu acabei treinando para poder me posicionar. Eu sempre me sentia muito mais confortável em lidar com máquinas do que lidar com pessoas. É mais fácil lidar com máquinas do que lidar com pessoas. Mas, com o tempo, eu acabei precisando vencer essa barreira, né? Para que eu conseguisse me posicionar, porque a internet está aí. E eu sabia que eu precisava me mostrar, para mostrar quem sou eu, né? Uhum. Então, isso foi algo que eu fui trabalhando. Eu acho que hoje, para um estudante de engenharia, é legal mostrar que ele está ali estudando, mostrar, agora eu estou fazendo tal cálculo, agora eu estou fazendo tal tipo de estudo. Eu acho que isso é, sim, interessante. Ou, de repente, quando ele for fazer uma visita técnica para conhecer alguma empresa pela faculdade, é legal mostrar isso também. Isso mostra que é o interesse dele. E depois você tem que visualizar, quem vai ver meu perfil? Para qual é a imagem que eu quero passar? Essa é a melhor dica, eu acho. Qual é a imagem que eu quero passar, né? Eu hoje, que imagem eu quero passar no meu Instagram? Eu quero mostrar para os engenheiros que estão chegando que eu sou uma autoridade nesse assunto, que eu autori e eu posso mostrar para eles várias possibilidades de atuação dentro da engenharia. Porque a engenharia não está perdida. Existem muitas possibilidades, eles só não estão sabendo ver. Então, por isso que eu comecei a me posicionar hoje no Instagram, por isso. Para mostrar que juntos nós podemos ser muito mais fortes. Juntos
As empresas não vão mais contratar engenheiro como analista, porque a gente se unindo e dizendo, olha, de analista eu não aceito, eu posso trabalhar como autônomo, então. Prefiro assim. Se quer me contratar, vai ter que ser como engenheiro. Então, quando a gente começa a se unir, eu estou com um movimento de causa aqui também, já por causa disso. Então, se você é estudante, você vai ter que ver, eu vou numa entrevista de emprego, a empresa vai olhar meu Instagram. Se eu tiver lá, nada contra, mas se eu estiver lá bebendo, fazendo folia, talvez não passe uma boa imagem para a empresa, né? Agora, estou lá estudando, fazendo uma visita técnica, sabe? Já melhora essa questão. Tá fazendo um curso extra aí, né? Um curso nas férias, algum curso de alguma programação diferente, algo... Treinando o inglês, fazendo essa reunião aqui, entrevistando um engenheiro já formado. Né? Então, hoje o que você está fazendo aqui é algo muito legal. Parabéns para você por estar aqui. Você está buscando conhecimento, você está olhando para o seu futuro, já está visualizando. E tudo começa com a visualização. Legal, hein? Muito bom. Maurício, quer falar alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Nath? Não, só essas perguntas. Não, achei que foi bem legal, né? A gente sabe que tem bastante matemática, bastante cálculo, bastante física, e depois entra na parte mais técnica de mecânica mesmo. A gente já sabe que dá para trabalhar com vários tipos de fabricação de produtos, né? Desde caldeiras, coisas que têm alguma mecânica realmente, ou só produtos mesmo. E a questão do mercado de trabalho também foi bem legal, né? Você pode trabalhar nas empresas, muitas vezes tendo um piso salarial, outras vezes sendo registrado com uma categoria um pouco diferente. Como pode ser que você pode ser um perito, né? Pode ser um empreendedor, né? Pode prestar serviços, ser consultor também, eu acho que é possível, né? Sim. Tem muita coisa aí que é possível fazer dentro da engenharia mecânica. Mauri, não quer saber mais nada mesmo? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Mauri, então, como lição de casa, você segue o Paulo lá no Instagram dele e acompanha, porque é bem legal, a gente está seguindo também, e tem bastante informação bacana, assim, para quem gosta dessa parte de engenharia, e a gente vai também publicar bastante seu perfil, tá? Pode esperar que eu acho que vai ter bastante gente chamando aí. Não, tranquilo. Mais uma contribuição aí, é muito importante a gente amar o que a gente faz, né? Por causa que muita gente acaba, às vezes, se preocupando muito com a concorrência. Então, hoje o que eu faço? Eu ensino outros engenheiros. Olha que loucura se eu fosse pensar, eu estou treinando minha concorrência, que loucura é isso, né? Mas não, o que eu falo? Porque tu tem que amar o que faz. Porque não existe concorrência para quem ama o que faz. Você está fazendo o que você ama e, consequentemente, você está sendo pago por isso. Olha que maravilha, né? Então, muito importante você realmente encontrar uma área que você gosta, se identificar, se visualizar fazendo aquilo dali. Será que é realmente aquilo dali que eu quero? E, cara, se tu começar e tu descobrir que não for, tudo bem, cara. Tu aprendeu, tu descobriu que não é ali que tu queria estar, sabe? Mas é importante a gente tentar antecipar da mesma forma que tá fazendo, mas não tenha medo de agir, porque o medo, às vezes, te paralisa e tu acaba não fazendo nada. É importante tu agir mesmo apesar do medo. E tem muita coisa hoje no Instagram. Tem muita coisa hoje no YouTube. O YouTube também tem diversos assuntos sobre a engenharia mecânica, a engenharia civil. É muito interessante você estar estudando esses canais também para poder, de repente, direcionar melhor a sua decisão. É isso. Muito legal. Muito da hora. Obrigada, Paulo, pelo seu tempo. A gente vai continuar te seguindo. Vamos tirar um print da tela? Pode tirar, Mauri? Pode. Então vamos lá, eu já vou marcar vocês e depois eu vou subir o vídeo e mando o link para vocês. Então vamos lá, em 1, 2, 3 e... Legal, gente, brigadão. Paulo, muito legal mesmo, prazer te conhecer. Muito obrigado pelo seu tempo. E com certeza a gente vai conversar bastante aí, viu? Que eu acho que vai ter bastante gente procurando engenharia mecânica. Tranquilo. Falou, gente, brigadão. Tchau, Mauri. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.